No Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 22, diz a palavra de Deus escrevendo uma história tremenda, a qual Deus nos dá um grande ensinamento. Eu e você caminhando em direção ao nosso milagre, eu e você caminhando em direção ao sobrenatural de Deus. Quem não quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida? E é exatamente assim que fala essa passagem, quando então a parábola nos diz que levaram um cego de Betsaida até Jesus, trouxeram aquele cego até Jesus, apresentando aquele homem. E a primeira coisa que acontece com aquele cego, Jesus tira ele de Betsaida, leva para fora da cidade. A palavra nos descreve que essa cidade era uma cidade conhecida como um lugar de incredulidade, onde pessoas não acreditavam no milagre, no poder, na atuação de Deus. Há quantas pessoas que não acreditam no milagre? Há quantas pessoas que não crêem no poder da palavra? Há quantas pessoas que não acreditam que Deus é poderoso para transformar, para restaurar, para abrir portas, para transformar as nossas vidas? A história deste homem fala da história de um homem que, na verdade, ele vivia uma situação impossível, natural, para que pudesse ser abençoado. Era impossível para que ele pudesse ver um milagre, passar a ver. Ele era cego, mas levaram até Jesus aquele homem, e Jesus tomando pela sua mão, levando para fora da cidade, e então cospe e coloca nos seus olhos a saliva, para que aquele homem seja curado. E a Bíblia diz que aquele homem, de repente, ele compartilha dizendo que ele estava agora vendo pessoas como árvores. Ele não estava vendo ainda perfeitamente, nitidamente, mas o milagre ainda continua. Jesus completa o seu milagre quando então aquele homem começa a enxergar as pessoas perfeitamente. Primeiro, há um processo do milagre de Deus na vida daquele homem. O processo que Deus opera na vida dele é que ele fosse levado e conduzido até Jesus. O que é que Deus quer nos ensinar? O que é que Deus quer falar com você e comigo através dessa palavra? Não existe outro lugar em que possamos ser edificados. Não existe outro lugar onde nós podemos ir para que nós possamos receber o nosso milagre. O único lugar em que nós podemos receber o nosso milagre se encontra em Jesus Cristo. Foi o que aqueles homens fizeram, levaram até Jesus, levaram no lugar certo. Mas agora Jesus é necessário tirar de perto das pessoas em que não acreditavam, em que não criam no milagre, em que não criam no sobrenatural. Há quantas pessoas, às vezes perto de Jesus, dentro de uma igreja, não conseguem viver o milagre sobrenatural? Por quê? Por que pessoas caminham perto de Jesus, frequentam ministérios, vivem a sua vida congregando, mas na verdade nunca acontece nada? O que será que está acontecendo? Será que a culpa é de Jesus? Quando Jesus nos ensina tirando aquele homem para fora de Betsaida, e a palavra de Deus fala de Betsaida, uma cidade de incredulidade, um lugar onde a glória de Deus não podia ser manifesta. E a Bíblia nos mostra, Jesus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora Deus age com o seu processo, que é um processo que muitas vezes a gente não quer passar. Quantos não querem um milagre? Eu quero um milagre. Você quer um milagre? Para quem você perguntar, seja ele servindo a Deus, seja ele andando com Deus, seja ele cristão, evangélico, seja católico, seja espírita, seja qual religião ele tiver, ou até sem religião, até ateu, ele quer um milagre na vida dele, ele quer a bênção na vida dele. O problema é que às vezes nós não queremos aceitar o processo. A Bíblia diz que Jesus, ele cospe e coloca nos olhos daquele cego. Quantos querem um milagre, mas não querem que o processo seja feito da forma que Deus quer? Ah, não, se for assim, eu não quero. Ah, se tiver que ir na igreja, eu não quero. Ah, se tiver que orar muito, eu não quero. Eu quero receber o milagre do meu jeito, quer dizer, eu quero crer, eu quero servir a Deus da minha maneira. Este homem, ele entra num caminho de milagre. Ele vive o extraordinário na sua vida, primeiro, porque ele é conduzido no lugar certo, onde Jesus está. Segundo, ele obedece sair perto dos incrédulos. Terceiro, ele aceita o processo de fazer da forma que Deus quer fazer, não do jeito que ele quer. É do jeito que Deus manda. Ele é Deus, ele é o Senhor, é ele quem conduz, é ele que faz. Primeiro, o milagre acontece de forma parcial. O que significa isso? O processo é feito da forma que Deus quer. E outra coisa, o processo ele tem uma continuidade, ele começa melhorando, ele começa vendo homens como árvores, mas depois ele começa a enxergar perfeitamente. Talvez Deus começou o milagre na sua vida, talvez Deus começou a agir no seu casamento, talvez Deus começou a agir na sua família, talvez Deus começou a operar na sua história. E aí você diz, puxa, mas ainda não foi completo. Calma, aquilo que Deus começou, ele é especialista em aperfeiçoar. O milagre que ele começou, ele vai aperfeiçoar na sua vida.
Ele vai aperfeiçoar na sua casa. Ele vai aperfeiçoar na sua história. Aquilo que você não estava enxergando, que você não estava contemplando, aquilo que era impossível de acontecer, se prepara, se tornará possível, porque esse Deus é especialista em fazer coisas extraordinárias e assim Ele fará na sua vida. Vá até Jesus, saia de quem rouba a sua fé, ande com quem acrescenta, aceita o processo, seja você compreendendo ou não, aceitando ou não. Ah, mas eu tenho que abrir mão de fazer isso, eu gosto tanto disso, eu gosto tanto daquilo. O processo é do jeito que Deus quer, é da maneira que Ele quer. E eu tenho certeza que Ele vai surpreender, Ele vai te honrar, Ele vai abençoar você. E o milagre aconteceu. E Deus cumpriu o seu milagre, Ele fez o extraordinário, Ele também fará na sua vida. Como eu digo sempre, em nome de Jesus, nunca desanime, nunca desista e nunca se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se você crê nesse milagre, coloque nos comentários: eu creio, eu aceito o processo de Deus. Eu vou abrir mão de coisas que são prazerosas para a minha carne. Eu vou renunciar por amor a Deus, porque eu sei que o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que você dê testemunho do seu milagre, em nome de Jesus. Deus te abençoe e fique na paz.